Em 54, quando ela fez o filme, ela tinha 33 anos, né? E, bom, eu suponho que ninguém daqui presente teve a oportunidade de ver a Cacilda Becker no palco. Ela era considerada a maior intérprete do teatro paulista, e Cacilda chegou às gerações mais novas, né, a vocês, né, não só pelo cinema, mas talvez pela música do Caetano Veloso. Quando Caetano Veloso, né, dizia "Viva Cacilda Becker", que foi um festival que marcou a história, né, essa voz ecoou, né, também digamos, o poema do Carlos Drummond de Andrade, que reverberou, né, assim que ele escreveu assim que ela morreu. Vocês sabem que ela morreu praticamente no palco, né? Ela tinha 48 anos, estava fazendo a peça Esperando Godot, quando, no intervalo da peça, se sentiu mal e foi retirada do palco, ainda vestida com a roupa, a indumentária do seu personagem. Esse poema do Drummond é um poema que eu acho que é fantástico, que se chama, né, A Morte Emendou a Gramática. Morreram Cacilda Becker. Não era uma só, era tantas. Era também um garoto descarinhado e astuto, pega fogo. E um mendigo esperando infinitamente Godot. Era principalmente a voz de martelo, sensível, martelando e doendo e descascando a casca podre da vida para manter o miolo de sombra e a verdade de cada um nos mitos cênicos. Era uma pessoa e um teatro. Morreram 1000 Cacildas Becker. Comparando-a com as grandes atrizes do mundo, o diretor belga radicado no Brasil, Maurice Vonnegut, sublinhou as razões do impacto e a força interpretativa da atriz. Ele dizia que ela tinha um talento de dimensão extraordinária. Quando ela estava no palco, ela ocupava o palco por inteiro, projetando para toda a plateia, e não só para as 2 primeiras filas, né, ao contrário de nós, professores, de um modo geral. Cacilda tinha esse fluido imenso, emanando ondas, circulando ondas do palco para a plateia, da plateia para o palco, num sistema que é básico para o teatro, porque esse fluido é capaz de tocar o intelecto, o coração, o estômago, os nervos, as artérias e o sangue do espectador. Palavras do Maurice Vonnegut. Interpretando e corporificando personagens muito distintas, Cacilda triunfou porque elevou à altura máxima a sua competência como atriz em um contexto muito particular de renovação do teatro em São Paulo, nas décadas de 1940 e 50. Esse teatro era sustentado pelo texto, embasado no trabalho disciplinado do ator e do elenco e na visão geral do diretor. O teatro paulista da época traduziu em registro cênico o aparato institucional que viabilizou, no mesmo tecido urbano em transformação, a criação e interpenetração das novas linguagens que estavam se produzindo e sendo gestadas da cidade de São Paulo nesse período, tanto na dramaturgia, nas artes cênicas, como na sociologia, nas artes plásticas e, de uma certa maneira, na literatura. No vértice dessas injunções, Cacilda foi alçada à posição de atriz que melhor protagonizou os desafios do teatro, feito na cidade naquele período. Com o auxílio do mecanismo de burla e do dispositivo cênico enfeixado pela maleabilidade do intérprete, ela corporificou a comédienne, as palavras do Jouvet, que é a artista que, em vez de impor o seu tipo real a uma personagem, desfaz-se de sua personalidade de todo dia para transformar-se na personagem que encarna. Atriz de múltiplos recursos, Cacilda emprestou seu corpo ao trabalho de reconversão da experiência alheia e notabilizou-se como a intérprete de maior poder de convicção da cidade em processo acelerado de metropolização. Dominando por inteiro as convenções do espetáculo moderno, que ela aprendeu com os diretores estrangeiros, ela infundiu às personagens verossimilhança e verdade renovadas, com aquela voltagem eletrizante, os tais feixes de nervo, que o público sabia reconhecer quando era fisgado pelo seu desempenho no palco, embora só alguns, como o crítico Décio de Almeida Prado, tenha sido capaz de traduzir com tanta precisão em palavras. Vocês sabem um pouco sobre a trajetória da Cacilda como atriz? Né? Bom, a Cacilda ela estreou no Rio de Janeiro em 1941, no papel de Zizi, numa peça que se chamava 3.200 metros de altura. No momento em que ela estreou, a sua familiaridade com o teatro era nenhuma.
não é? Ela era uma pessoa que tinha, enfim, destituída de quase todo tipo de capital social, econômico e cultural. Cacilda, quando subiu ao palco pela primeira vez, foi para dar continuidade às rotinas de trabalho que vinha emperrando o ajuste do teatro brasileiro às transformações em curso na cena internacional. Ela, que nos seus melhores momentos no palco era uma pura chama ardendo diante de nós, tal o impacto de várias das suas atuações, iniciou-se no teatro na contramão das concepções teatrais do teatro moderno, que marcaria a cena teatral paulista e a transformaria na sua intérprete mais reconhecida. A lembrança desse começo dá uma ideia do que era a distância que separava esse teatro do teatro no qual ela se iniciou. E as frases aqui são da Cacilda. Ela dizia: os atores não recebiam, naquele momento, quando ela iniciou, naquele tipo de teatro, não recebiam o texto da peça, mas apenas folhas soltas de papel, com as falas que teriam que dizer em seguida, em cena, após uma deixa de outra personagem. Neste caso, todo o aspecto do relacionamento dos personagens era sempre um mistério só desvendado em cena. Na época, normalmente, montavam-se peças de 15 em 15 dias. Os atores contavam sempre com um ponto. Vocês sabem o que é o ponto, né? Aquela pessoa que ficava embaixo, né, soprando as falas e que o público não via. Né? Isso sempre me pareceu, dizia Cacilda, um absurdo. Mas quem era eu, naquela época, para reagir contra a norma aceita por todo o teatro? Se ela não era, em função, né, do seu pouco capital social, outras pessoas envolvidas com a constituição desse teatro moderno, os grupos amadores e até a criação do TBC, fizeram, digamos assim, uma virada, uma guinada nesse panorama. Mas, da sua presença no palco, o que primeiro sobressaiu foi a magreza extrema para os padrões de beleza da época. Seu peso oscilava entre 40 e 47 quilos, como vocês viram, né, na cena, enfim, no filme. Né? E, em alguns momentos, ela tinha tamanha intensidade no palco que ela era capaz de sair da peça, né, 1 ou 2 quilos mais magra. Então, enfim, essa foi a primeira coisa que chamou a atenção, e a segunda coisa era a ausência de desenvoltura nos trejeitos e códigos de sociabilidade da vida mundana. Isto antes dela se caracterizar, se celebrizar como a primeira atriz do TBC, do Teatro Brasileiro de Comédia, nos anos de 1950, e virar, nos anos de 1960, a mulher elegante, né, capaz de fazer frente à polícia, ao DOPS, né, no momento em que alguns atores, inclusive a irmã, tinha sido presa, ela vai depor vestida de Dior e enfrenta a polícia com essa posição. Né? Aí ela já era uma autoridade, uma celebridade na cena cultural. Né? E ninguém foi capaz, ninguém ousou, né, encostar um dedo em Cacilda Becker. Né? Mas, nos primeiros anos de atuação como atriz, ela reuniu, então, quando ela começou no TBC, ela reuniu uma bagagem diversificada que continha, a um só tempo, o melhor e o pior da rotina de trabalho no teatro da época. Velhos modos de fazer e conceber as artes do espetáculo, misturado àqueles mais modernos que despontaram na década de 1940. Ao ingressar no TBC, em 1948, com 27 anos de idade, ela trazia, assim, o antes e o depois do teatro brasileiro. Mas, como a sua formação, naquele momento, ainda era muito rala, foi só no TBC que a sua carreira deslanchou de fato, como resultado de um conjunto de circunstâncias muito precisas, no interior das quais se mesclam condicionantes de ordem social, institucional, artístico e biográfico. Nem bonita, nem bem formada, em razão da origem social e da precária escolarização, ela se aprimorou como atriz com a ajuda dos diretores estrangeiros que vieram para o Brasil em função, ou fugindo da Segunda Guerra Mundial, ou das consequências pouco animadoras de trabalho no pós-guerra na Europa. Com eles, Cacilda Becker supriu as deficiências de formação, driblou os atributos físicos menos favoráveis para os padrões da época, né? Familiarizou-se e dominou por inteiro as convenções teatrais que fizeram do TBC um marco por excelência do teatro paulista até meados da década de 50.
Ao ser contratado em 1949 para dirigir o TBC, o diretor italiano Adolfo Celli, né, encontrou em Cacilda Becker a atriz ideal, porque ela era uma profissional impecável, pontual e disciplinada, ela era a primeira a chegar no teatro e a última a sair. E ela entregava-se inteiramente ao papel que estava fazendo e amava repetir as falas até a exaustão. Né? Uma situação que, enfim, a Fernanda Montenegro também tem um depoimento notável sobre isso, não é? Porque ela diz todo o trabalho do ator, não é? Quando a pessoa vai encenar pela primeira vez, e os atores, no seu início, tem uma coisa muito enlouquecedora nisso, porque não é? Você tem que ter o talento, a vontade, o prazer da repetição. Né? Você imagina esse professor que, de vez em quando, tem exaustão de repetir curso, imagina um ator, não é, que tenha que repetir, não é, várias vezes aquela peça, aquelas falas. Mas é isso, não é, diz a Fernanda, e exercitava a Cacilda, não é, que é um momento em que o ator se deixa conduzir pelo personagem, não é, e esquece de si mesmo. Bom, nas palavras do Ziembinski, que foi o diretor que mais a dirigiu, o Ziembinski a dirigiu em 10 peças e fez parte da companhia que a Cacilda criou quando saiu do TBC com Valmor, né, ele dizia dela umas frases fantásticas. Primeiro, quando ele propunha um novo espetáculo, ela dizia assim: vamos trabalhar, vamos ter um trabalho infernal. Para ela, segundo Ziembinski, trabalho infernal era fonte de alegria, de necessidade de esforço extremo, e, no calor do trabalho, isto é, da luta para conquistar novos valores, ela se sentia renascer, ao mesmo tempo, e eu acho essa frase genial para caracterizar ela, em que o corpo frágil se transformava em corpo de gigante, um corpo iluminado. Nos anos de 1950, ela atingiu, segundo Décio de Almeida Prado, que foi o crítico que melhor acompanhou e detalhou a carreira, o ápice, um momento de maturidade, a plena maturidade artística. Não é? Enfim, segundo Décio, no palco, ela era um vibrante feixe de nervos, a dispensar tudo que não fosse matéria-prima para a sua arte, tudo que não fosse sensibilidade nervosa. Empolgado com a ascensão de Cacilda, né, fruto de uma mistura bem dosada de disciplina, talento, trabalho árduo e amor pela profissão, as crônicas do Décio oferecem um retrato vívido da atriz. E foi por meio dele, né, uma vez que eu não pude ver a Cacilda no palco, né, que eu fui me aproximando da atriz. Tamanha a acuidade que o Décio tem, né, para retratar e para acompanhar esta carreira no momento em que ele próprio, Décio de Almeida Prado, se transforma numa espécie de consciência privilegiada do teatro paulista do período. Né? Ainda para dar mais uma caracterização da Cacilda, né, o Ruggero Giacobo, que foi outro diretor italiano que chegou ao Brasil em 1946, que dirigiu a Cacilda Becker por 3 vezes, né, ele tem um retrato dela que eu também acho sensacional, que, no momento que ela começava a pronunciar as palavras, elas deixavam de ser palavras. Elas eram os fios de feixe desse sistema nervoso. Havia, por assim dizer, uma espécie de eletricidade na palavra e no gesto de Cacilda. Ela se movia no palco desencadeando uma espécies ou séries de choques elétricos. O diretor Adolfo Celli vai relembrar, por exemplo, que a coisa mais extraordinária que ele viu da Cacilda foi ela fazendo o papel do menino pega-fogo. O historiador do teatro, Sábato Magaldi, relembra que talvez os 2 papéis em que ele assistiu mais impactantes de Cacilda foram os papéis em que ela fez personagens masculinos. Além do pega-fogo, que ela fazia o menino, ela fez o papel na peça do Esperando Godot, ela fazia um papel que era um masculino ou feminino, não tinha uma caracterização, e ele se pergunta, por que da força, e por que ele ter retido dela, exatamente nessa interpretação. E ele diz, ela não tinha nada de masculino. Inclusive, ela era bem feminina para os padrões, vocês viram os anos 50, a cintura bem fina, tá? Mas era a capacidade que ela tinha de infundir, ou de transfigurar
a experiência de humilhação, de privação, de um certo sofrimento contido, não é? Que está uma contenção que ela viveu na infância, que foi uma infância muito, enfim, uma infância repleta de experiências de privação, e a capacidade que ela tinha de transpor isso para os personagens, não é? Masculinos, esses dois papéis são a expressão contundente do quanto a força interpretativa no palco se associa, no caso das grandes atrizes, à corporificação dos mecanismos de bula produzido pelas convenções teatrais. Por meio dessa corporificação, Cacilda fez misérias no palco, não é, e representou personagens muito distintas, não só em função ou em virtude dos aparatos externos que ela mobilizava para dar verossimilhança às personagens encenadas, por exemplo, o traje majestoso de rainha com a qual ela se paramentava para encenar, não é, a rainha, na peça do Schiller, não é, mas e também, não é, a maneira como ela, para fazer o pega-fogo, não é, ela passava toda a noite os esparadrapos no peito, enfim, que ficavam embaixo da camisa, não é, para tornar crível a sua representação de menino. Mas isso, né, é uma coisa que qualquer ator com um pouco de treino e uma indumentária e um cenário pode fazer. A questão não dependia disso, dependia, não é, da sua capacidade de converter a experiência de humilhação e privação, não é, numa poderosa chave interpretativa, como bem souberam reconhecer todos aqueles que conviveram com ela no palco, ao lado dela, que acompanharam ou que estavam tão imersos como ela na vida do teatro, dotando o corpo de uma plasticidade imaginária maior do que a exibida em outras artes cênicas, como, por exemplo, no cinema, no balé e na moda. O teatro permite às grandes atrizes contornar os imperativos implacáveis da beleza e os constrangimentos impostos, por exemplo, pelo envelhecimento. Isso acontece porque existe uma espécie de espaço de negociação de sentidos social e culturalmente compartilhado entre os profissionais do teatro e o público, que permite, torna possível, em alguns casos, não é, até mesmo torna desejável burlar, aspas, os constrangimentos impostos ao corpo pelo tempo ou pela natureza imaginária do gênero. O que não significa dizer que o mecanismo de bula escape às circunstâncias de ordem social e histórica, pois, né, como é sabido, no espetáculo interpõe-se o ambiente sociopolítico geral, os recursos cênicos e as convenções dramáticas de performance, né. Agregue-se a isso, portanto, a ideia de que nós precisamos sempre escrever, né, e pensar sobre isso a partir dos contextos particulares das convenções dramáticas ligadas a essas dimensões culturais mais gerais, ainda agregue-se a isso o fato, não é, a impossibilidade de tratar o corpo feminino como se ele fosse uma presença invariante através da história e tivesse uma base fixa, experimental e contínua através dos séculos. Estudos recentes, sobretudo na área de gênero, nessa direção, nos obrigam a examinar a correlação entre nome, corpo, gênero e notoriedade artística a partir do seu enraizamento em contextos culturais, históricos, teatrais e institucionais específicos. Única maneira de nos livrarmos do vazio das abstrações universalizantes para avançar na compreensão da relação entre corpo e interpretação no teatro e no cinema. E aí, não é, eu vou fazer o meu último ponto, e com ele eu vou encerrar a minha fala. Enfim, quem quiser sair, ou tiver necessidade de sair, pode sair. Não é? Eu queria pensar a Cacilda Becker contrastada não com uma outra atriz no cinema, mas Cacilda Becker contrastada com dois atores, não é? Com o Humphrey Bogart e com um ator que fez fama, nome, numa série televisiva que eu acho extraordinária, que é Mad Men e Don Draper. Eu tinha trazido até umas fotos, mas eu acho que todos vocês devem ter, né, o Bogart como referência. Eu fiz um PowerPoint, mas acho que não é o caso, né? Cacilda pertence ao time das grandes atrizes que, fazendo de seus corpos o suporte privilegiado para a reconversão de experiências alheias, dominam as convenções teatrais a ponto, como eu insisti, de burlar constrangimentos sociais de classe, de gênero e de idade, né, infundindo às personagens uma pletora de significados novos e inesperados,
Eis aí a grande diferença entre as atrizes e os atores no teatro e as atrizes e os atores no cinema. Pois, enquanto no cinema os grandes ou as grandes atrizes, né, tendem a ser, no cinema clássico, tá, tendem a ser sempre iguais a si mesmo, no teatro, a notoriedade advém da capacidade de encarnar as mais diversas personagens. Então, para explorar esse último ponto, eu pensei, né, nesses dois atores, né, porque, quando o assunto é masculinidade e o imaginário social envolvido por ele, Humphrey Bogart, que nasceu no final do século XIX, morreu em 57, e John Hamm, que faz Don Draper, nascido em 1971, são referências obrigatórias. Indissociável de início do detetive durão, Bogart marcou o cinema e virou um ícone de masculinidade. John Hamm, por sua vez, atuando na televisão, colou-se a tal ponto ao personagem que o celebrizou, Don Draper, que um parece não existir sem o outro. Basta vocês verem qualquer filme que ele fez fora da série, porque é irreconhecível, né? Enfim, aquilo que ele colou naquele personagem, ele não consegue transpor para uma outra mídia, que é o cinema. Ao longo de quase 8 anos, entre 2007 e 2015, como protagonista do Mad Men, ele deu vida a um brilhante publicitário de passado obscuro, casado 2 vezes com mulheres lindíssimas, mas envolvido em crises pessoais e tórridos romances extraconjugais, na avançada para os padrões de moralidade norte-americano do final dos anos 50 e começo dos 60, cidade de Nova York. Nos distantes anos de 1940, o público que ia ao cinema ver Humphrey Bogart atuar procurava, antes de tudo, por ele, e menos pelos personagens que ele interpretou como ator. Ainda que em outro suporte, e pautado pela convenção narrativa das séries televisivas, John Hamm suscitou um movimento análogo, mas em sentido inverso. Para todos, e especialmente para todas que se deixaram incendiar pelo personagem que ele corporificou, o que se buscava era menos John Hamm e mais Don Draper. Misto de homem durão, sedutor e melancólico, sua masculinidade ecoa de Bogart, perpassada por instantes de vulnerabilidade. Eu tinha feito o PowerPoint porque eu consegui encontrar exatamente uma foto do John Draper, ou do John Hamm, né, fumando exatamente igual, né, com o mesmo estilo do Humphrey Bogart, né? Então, é um ícone de masculinidade que circulou do mami do cinema para a série televisiva. Bom, então, retomando só o ponto, que eu já estou quase encerrando, eis aí a grande diferença do cinema, né, quando contrastado aos atores e atrizes de teatro. Se a notoriedade no palco advém da capacidade de encarnar as mais diversas personagens, como nós vimos a partir de Cacilda Becker, no cinema clássico da época do Bogart, os mais típicos atores e atrizes eram sempre sensivelmente iguais a si mesmo, pois, em última análise, como nos ensinou Paulo Emílio, não é Sinuspe, não é? Como nos ensinou Paulo Emílio, não é? Os atores simbolizavam e exprimiam um sentimento coletivo. A sueca Greta Garbo talvez seja o caso mais emblemático desta transmutação. Para os aficionados pelas artes do cinema, ela permanece como um ícone de feminilidade, ainda que hoje, né, enfim, ela não corresponda a nenhum padrão de beleza. Mas ela é um ícone por quê? Não é? Porque, enfim, nas convenções cênicas e nos padrões de beleza, ainda que não sejam o mesmo, ela se tornou uma celebridade fora e dentro do cinema. Ela tinha uma espécie de inacessibilidade quase mítica. Não é? E isso adivinha dos tipos de mulheres que ela interpretou. E foi reforçado pelo abandono inesperado da sua carreira aos 36 anos de idade. Por isso, o que persiste de Greta Garbo não é propriamente a atriz, mas essa personagem, palavras do Paulo Emílio, de ficção, cujas raízes sociológicas são muito mais poderosas do que a pura emanação dramática.
O teatro, ao contrário, por ser uma arte da alteridade, da presença, ao mesmo tempo que libera os intérpretes de si mesmo, não lhes assegura, como no cinema, os louros da imortalidade, propiciados pelo quê? Pela possibilidade que o cinema tem de rever, não é, infinitamente os atores nos papéis em que eles protagonizaram. No teatro, os atores e as atrizes estão sujeitas ao infortúnio da temporalidade. O teatro é uma arte, digamos assim, fugaz. Nas palavras de Fernanda Montenegro, quando um ator para o ato teatral, não fica nada. Tornou uma espécie de duplo de si mesmo e um refém da sua persona. O público queria ver este Bogart, essa súbita vulnerabilidade, esse instante. Todos os papéis, seja que ele fez com a Lauren Bacall ou com outros, era o Bogart que se queria ver. E ele, como ator, dependeu dessa persona, que, ao mesmo tempo que permitiu essa margem estreitíssima de autonomia, mas conferiu a ele uma autonomia maior do que os outros atores, ele estava preso nisso. E por quê? Numa situação muito diversa daquela vivida pela atriz Cacilda Becker. Por quê? Porque ela estava inserida no meio, como o teatro, que exige a ampliação da diversidade temática. Já no cinema clássico, ele concentra uma espacialidade imagética, que é o resultado paradoxal da descontinuidade que se verifica entre a imagem visível na tela e o seu processo invisível de produção. Reside aí, talvez, a explicação para a sensação que temos, ou pelo menos que eu tenho, de assistir à atuação de Cacilda em Floreadas da Serra. Ao mesmo tempo, promessa da genialidade da atriz que gostaríamos de ter visto no palco e decepção por não a alcançarmos na tela. É isso. Alguma questão? Vamos abrir para... Então, para pegar o gancho do final aí, pelo seu trabalho, como você falou aqui, você reconstrói, né, a atuação das atrizes, da Cacilda, através da crítica, né, de algumas fotografias, tal, mas o que sempre ficou um pouco para mim, vendo os filmes da Cacilda e vendo outros filmes das atrizes da época também, da Dulcina, da Alda Garrido, e da Alda eu acho até que tem um quê a mais, mas você falou aí da diferença das particularidades entre o cinema clássico e o teatro moderno, né? Mas eu fico encucando ainda se não há algum mecanismo possível, algum método possível de análise, né, da atuação mesmo das atrizes através das imagens produzidas, né, com as mediações possíveis, porque não sei se eu consegui entender o final, mas parece que não, né? Fazer uma reconstituição do que era a atuação das atrizes num palco através das imagens cinematográficas, né? Porque, tipo, pelo caso da Cacilda, deu para entender a questão que ela fazia teatro moderno, então era a comediã em vez da atriz, tal. Mas da Alda Garrido, por exemplo, que era o teatro de revista, que era sempre a mesma personagem também que ela fazia no teatro. Quando a gente vai ver Dona Xepa, né? Tem uma crítica do Décio que ele fala que a Dona Xepa não era uma personagem, era a própria Alda Garrido, né? Era ela mesmo fazendo ela, né? Então, tipo, não sei, tipo, se há algum tipo de mecanismo, se você vê algum tipo de metodologia, algum tipo de mecanismo possível para fazer essa reconstituição, porque às vezes só a crítica também ela tem muita, enfim, tem limites e tem potencialidades ambos métodos, mas eu nunca vi uma metodologia de reconstituição de palco, né? Com imagem cinematográfica. O que é que você acha de tal metodologia, se você conhece ou... Enfim, eu me lembro quando eu vi a segunda vez que eu vejo esse filme, Floreadas da Serra.
Quando eu vi a primeira vez... A gente continua gravando. Esqueci. Né? Quando eu vi a primeira vez, né, quer dizer, tem um impacto, né, mas tem um impacto muito associado ao nome da Cacilda Becker. Né? Eu não sei se eu não soubesse nada sobre ela, sobre o teatro e sobre o que foi ela como atriz no palco, se teria essa força, né, digamos assim, essa restituição de uma imagem. Ela é uma boa atriz no cinema, ela faz bem o papel. Né? Enfim, tem momentos notáveis, sobretudo, acho que os momentos mais notáveis é a hora que parece menos cinema e mais teatro. Né? Um momento, mas no, o teatro filmado, mesmo que ele seja filmado na sua integralidade, alguma coisa não aparece no registro do filme. Né? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer a reconstituição das atrizes, né? Porque a gente, além da crítica, a crítica é um índice, né? Digamos assim, um documento, né? Importante, mas a gente pode reconstituir através da fotografia. No caso do Teatro Paulista, né? Tem uma notável... não é coincidência, mais do que coincidência, né? O fato de que o Fredi Kliman, que pertenceu ao TBC, era um excelente fotógrafo. Né? E ele deixou o registro disso. Nós temos toda essa documentação no Centro Cultural Paulista. E porque a fotografia talvez seja um suporte mais apropriado para captar o que acontece no palco do que propriamente o filme filmado. Né? Porque, por exemplo, a fotografia, como ela é uma imagem fixa, talvez ela tenha mais capacidade de pegar, digamos assim, a coisa que é muito própria do teatro, né, que são os gestos largos, uma certa maneira de se maquiar, né, que não faz menor sentido. Você imagina se fosse uma atriz maquiada no teatro, ela vai ser filmada no momento, ela vai ser filmada ou ela vai ser televisionada. Isso tem uma dissonância. Né? Então, digamos assim, eu acho que a gente tem as memórias também das pessoas que viram. Né? A gente tem a própria autorrepresentação que os atores ou as atrizes que escrevem têm muita memória. É impressionante como nós temos uma memória acumulada do Teatro Paulista. Né? Porque os atores eles tem muitos depoimentos, né? Porque a coisa do teatro é uma carpintaria, depende do outro. Então, isso também aparece, né, nos registros dos depoimentos. Né? Antes de vir para cá, ontem, eu fiquei ouvindo o Valmor falar da Cacilda, a Maria Tereza Vargas, que tem esse livro, que eu acho que é talvez a coisa mais importante, que é o livro sobre a Cacilda, várias pessoas. Então, é como se fosse assim. E eles também têm, né, como toda profissão, né, eles têm um pouco, digamos assim, os ícones ou as pessoas importantes que vão se transformando em referência, em modalidades. Né? A Fernanda Montenegro, né, quando ela fala sobre os seus repertórios, ou os seus atores, as suas atrizes que foram fundamentais, ela vai acumulando uma espécie de memória de um teatro, não é, que ela viu quando criança, ou até mesmo que ela não viu. Não é? Então, agora, há uma diferença, não é, digamos assim, da possibilidade de fazer essa transposição imediata. Mas também é como a questão da história da arte. Né? O fato de que um quadro esteja materialmente presente, né, eu acho que, então, por isso que o Bourdieu, a formulação dele é tão interessante, né? A gente aparentemente está vendo, só que a gente tem que aprender a olhar, porque a pintura que foi feita no século XV, no 400, né, é uma pintura que está destinada e está inscrita em outro universo cultural e simbólico. Né? Só, aparentemente, o fato de que a visualidade seria algo que, né, não precisaria de mediações, isso é o que cria isso que o Bourdieu vai chamar da semi-compreensão ilusória. Então, enfim, né, é só que eu acho que, para cada uma das modalidades, né, da produção cultural que nós queremos reconstituir, a gente tem que criar as mediações para que elas, né, possam ser feitas. Né? Nós tivemos uma discussão semana retrasada sensacional, não é, de um livro da Pascale Casanova, mostrando, por exemplo, não é, como é que a gente faz uma reconstituição do que era o universo intelectual, cultural do Kafka, no final do século XIX, começo do século XX. Né? Se a gente não mobilizar
e entender quais eram as categorias que são quase autoevidentes para aquelas pessoas que participam daquele universo, a gente não tem como fazer essa reconstituição. Então, todo o trabalho, seja com teatro, com literatura, com cinema, implica uma espécie de reconstituição de uma arqueologia dos sistemas classificatórios que davam sentido a um mundo social que não nos pertence mais, mas do qual nós queremos nos aproximar enquanto analistas, né? Ou, pelo menos, enquanto, enfim, até mesmo como, né, espectadores, porque toda vez que a gente tem um conhecimento um pouco mais alargado de qualquer coisa que nós vamos assistir, um filme, né, também a capacidade da gente tirar prazer, né, e fazer a reflexão aumenta. Então, digamos assim, o conhecimento é potente, né, para todos os sentidos. Pena que o país, né, enfim, esteja vivendo essa situação e a gente tem que insistir, né, nessa ideia de que isto aqui, a universidade, é um patrimônio. Eu vou perguntar então. Professora, queria primeiro agradecer a sua fala, maravilhosa, incrível. Eu não conhecia tanto da Cacilda, adorei ver o filme e depois escutá-la. Claro, a gente é de uma área diferente, então eu sempre faço muitas relações, acho que no cinema e corpo, mais até do que com o corpo e o movimento, que seria mais natural, né? Às vezes muito mais com os eventos esportivos, né? Então eu fico pensando muito essa questão da presença no jogo também, né? De você ter uma visão que é completamente diferente da que insistentemente a gente vai ver na televisão, com todas aquelas repetições dos melhores lances, etc. Indubitavelmente você não tem a visão do todo, né? Você perde infinitamente várias questões. Então, enfim, muito obrigada. Eu queria saber o que a Cacilda contribui para os estudos de gênero hoje, se ela contribui, se como é que é essa entrada então para os estudos de gênero. Quer dizer, o que a gente tem agora hoje é esse novo olhar, né, para as questões de gênero, o que vem da Cacilda, né? Entendo que ela foi precursora aí de um movimento imenso, grande, né, como colocado na sua fala. Se tem alguma coisa em relação a isso, mais especificamente. Soraya, né? A gente pode pensar, enfim, numa dupla chave, né? De um lado, o que né, digamos assim, as artes do corpo, vamos falar de uma maneira assim bem breve, não é? Do que elas também são, digamos assim, dispositivos, não é? Ou tecnologias de gênero, não é? A gente pode pensar, enfim, então, de uma maneira muito geral, né, o teatro tem uma instanciação nisso, não é? Porque, enfim, padrões ou maneiras de representar a masculinidade do que era a feminilidade nos anos 50 e o fato de que essas atrizes, e a Cacilda foi o exemplo paradigmático disso, não é? Foi capaz de fazer papéis de uma chave diversa, não só do menino pobre da rainha rica, mas, não é, meninos, mulheres, né? Mulheres exuberantes, mulheres rainhas, não é? Mulheres, enfim, andrógenos, um personagem andrógeno. Então, essa é como se, não é, digamos assim, aquilo que a Butler vai discutir hoje sobre as tecnologias de gênero, não é, que hoje é, digamos assim, uma autora fundamental para todo mundo que quer pensar isso, ou a Teresa de Lauretis no cinema, né, quando vai discutir tecnologias de gênero. De uma certa maneira, o teatro, a literatura, as artes, não é, eles antecipam algo que depois, não é, digamos, nós, como analistas, sociólogos, antropólogos, vamos formular. Pense, vou dar um exemplo ao contrário, não é? Pense na literatura de Jorge Amado. O Jorge Amado, muito antes da gente mostrar, não é, enfim, que no Brasil raça, não é, e que a cor e o dinheiro enegrece ou embranquece, não é, Pedro Bala, o menino, né, do personagem central de um dos romances, ele começa branquinho e, conforme ele vai adentrando na cidade de Salvador, não é, e vai enfim, se apropriando dos elementos da cultura negra, ele vai enegrecendo, não é? Ora, isso, não é, o tipo, a particularidade das relações raciais à brasileira, não é, demorou muito tempo para a sociologia, para a antropologia
captarem isso, né? Transformarem isso num aparato sociológico, né? Se a gente pensar a grande literatura, Balzac, enfim, os grandes escritores que vocês tiverem na cabeça, relações de gênero só não tinha esse nome, mas é isso que a literatura, né, a melhor literatura, estava mostrando. Então, eu acho que a Cacilda, ela digamos, aspas, né, ela explicita isso, né, ela explicita a ideia, né, de que gênero implica uma gramática e uma performatividade que se faz no corpo. Não é que a gente não fizesse uma entrevista, né? A Cacilda estivesse aqui, a gente perguntasse, Cacilda Becker, o que você leu? Para que não é pela leitura, não é? Mas exatamente pela capacidade dela, não é, de interpretar e infundir isso às personagens. Não é? Não precisou passar por uma análise antropológica, sociológica do gênero, porque ela fez isso corporificando. Então, digamos assim, não é? E, ao mesmo tempo, deslocando a questão da beleza. Não é? Porque vocês sabem que a beleza pode ser um poderoso trunfo e, ao mesmo tempo, um grande empecilho na carreira, sobretudo, de atrizes do teatro. Não é à toa que... Não, eu vou derivar muito. Tônia Carreiro, se eu for falar da Tônia Carreiro, que era enfim, um ícone de beleza, né? Essa, sim, era o padrão dos anos 40 e 50, ela era a mulher extraordinariamente linda. Né? E, no entanto, não é, só quando, nos anos 60, ela vai fazer uma peça do Plínio Marcos, em que ela se despoja da sua própria beleza para encenar a prostituta Neuza Sueli, só naquele momento, digamos assim, ela realmente atinge, não é, cenicamente, uma coisa que a Cacilda fez ao longo da sua trajetória. A segunda dimensão da pergunta, eu não vou me alongar muito, porque todo mundo já está com sono e é tarde, faz muito frio, não é? É o fato de entender, não é, enfim, a questão de por que essas atrizes, nos anos 40 e 50, tiveram tamanho protagonismo na cultura brasileira. Não é? Se a gente comparar com as intelectuais, nesse mesmo período, né, onde o campo intelectual no Brasil é um campo essencialmente ou majoritariamente masculino, onde as mulheres, para fazer nome como intelectuais, tiveram uma série de, né, muito mais constrangimentos. No caso do teatro, não. Como dizia a Maria Della Costa, as mulheres mandavam no teatro nos anos 40 e 50. Né? Então, entender as razões que permitiram ou propiciaram que elas tivessem tamanho protagonismo a ponto de, não é, que o nome delas não precisasse vir estampado na companhia que criava, caso da Fernanda Montenegro, não precisava, no Teatro do Sete não tinha Fernanda Montenegro, na Maria Della Costa tinha. Não é? Mas isso, entender que elas tivessem tamanho protagonismo, tem a ver, não é, com desvelar as condições institucionais, sociais, artísticas daquele período. E não é também linear, porque a Dines Fatos, quando começou no Teatro de Arena, ela deu um depoimento notável que ela dizia o seguinte: na minha geração, que era a época do cinema novo, né, e, enfim, né, as mulheres elas eram sempre a cereja do bolo. Isso nós estamos falando dos anos 60. Então, para também não pensar que nós vamos fazer análises, né, enfim, evolutivas, e que as coisas têm muito mais complexidade, não é, enfim, ruídos, e que a cada um dos períodos com os quais nós estamos nos deparando, nós temos que, né, enfim, construir as mediações para que a gente possa entender o que era aquilo naquele momento, né, e, ao mesmo tempo, olhar de perto e de longe. Enfim, não sei se eu te respondo. Hoje a gente está a 13 graus. Pessoal, então, a gente gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Eu também já agradecer o convite, a oportunidade. E está desligado. Tudo bem, agradecimento. Obrigada. Professora Heloísa, muito obrigada pela brilhante exposição hoje. Então, agradecer a sua disponibilidade, a sua presença. A próxima sessão vai ser no dia 22 de outubro, daqui 2 meses, exatamente, com a professora Heloísa também, mas Heloísa Buarque. Isso. Isso. Estamos tendo uma sessão da antropologia aqui, com muito prazer, muito gosto. Muito bom. Assédio moral.
na universidade. O filme é Hunting Ground, um documentário da Universidade Americana. Obrigada, pessoal. Até a próxima.